Graça e paz, amado de Deus, neste domingo, 21 de junho de 2020, Deus proporciona, nessa escola bíblica dominical, uma grande oportunidade de nós crescermos. Nos sentimos muito privilegiados e por isso declaramos: Shalom Adonai, graça e paz, vinde, univos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias 50, verso 5. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia abençoadíssimo que o Senhor está nos concedendo. Nós queremos expressar com todo louvor e adoração a Ti nossa imensa gratidão, porque o Senhor nos garante mais uma manhã, mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. Abençoa todas as vidas, onde o Senhor assim quiser e desejar, que todos os ouvidos ouçam a voz do Senhor, e tenhamos de Ti, somente de Ti, a Tua bênção. Perdoa os nossos pecados, aceita nossa gratidão, e haja o Teu favor nesse dia, para todos os ouvintes, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amado de Deus, Escola Bíblica Dominical, nós estamos nessa grande oportunidade de crescer e aprender num tema que Deus tem nos dado. Nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Nós, no domingo passado, ficamos num assunto tão importante, onde nós fizemos aquela conclusão da configuração da cruz no deserto e o emprego dela nos nossos dias, explicando que a nossa travessia é uma jornada de desafios, mas temos estatura de varão perfeito. Agora, nós estaremos entrando em outra orientação temática, que é chegar em Mara e ver a água ser transformada. Mas antes disso, neste domingo, nós queremos dar uma interrupção, com todo carinho e respeito, circunstancialmente, a fim de dar à igreja, a você, meu ouvinte, a você, estudante da escola dominical, a você, criança, adolescente, jovem, adulto, senhor, senhora, família, ancião. A você, nós queremos dar a oportunidade de ter essa comunhão, essa relação confiável, segura, como Deus assim tem dado para nós. Ele é a nossa segurança. E entendemos que neste domingo nós queremos dar uma interrompida para ministrar algo circunstancial. E essa palavra dessa manhã, ela abrange uma orientação para toda a igreja. Porém, nós iremos dividi-la em 3 momentos. O primeiro momento, que será esse, nós vamos estar ministrando uma palavra que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Até porque o momento que nós estamos vivendo é um momento de tomada de decisões. E a igreja precisa tomar decisões. Nós estamos entrando num período onde esse vírus está dando seus últimos dias. Glória a Deus. Então nós precisamos nos preparar para nos reunirmos a nível de congregação. Todos juntinhos, participando, atuando e adorando o Senhor. Mas até esse momento de Deus acontecer, do retorno, toda a congregação no seu santuário, aqui no tabernáculo, nós precisamos utilizar esse tempo e dar algumas orientações muito importantes. Daí, essa questão de 3 momentos: a ministração da palavra. No outro momento, nós estaremos, e você vai ver logo à minha direita, à minha esquerda, algumas coisas que estão se tornando muito seculares, peculiares do dia a dia da nossa vida, em relação a esse vírus que tem atacado o mundo inteiro. E a igreja anda apreensiva, muitos irmãos perguntando o retorno, pois nós sabemos que muitas igrejas, pastores, já abriram portas e estão lá cultuando, porque a nossa igreja não. Dissera para alguns líderes e algumas pessoas que têm um contato quase diariamente: qual o modo mais agradável, mais saudável,
mais prudente de nós estarmos reunidos. Não estou com isso dizendo que as igrejas que já estão se reunindo, não falte a ela prudência, não. São homens de Deus dirigindo, conduzindo, mas esta igreja precisa saber como cada passo haveremos de dar. Então, esse cenário é diferente todos os domingos, porque irei me valer desses recursos que estão em minha volta ou ao meu lado, a fim de dar a você, veja bem, uma compreensão clara, transparente e bíblica. Então, o outro terceiro momento seria o momento que a gente vai explicar sobre a preparação ambiental, a igreja, como nós vamos preparar a igreja, este local, para receber os nossos amados irmãos. 3 momentos: ministração da palavra. O segundo momento, sobre a questão da flexibilização, o retorno com as medidas preventivas para congregar. E o terceiro momento é o momento da intenção que nós temos de preparar todo o ambiente para recebê-lo. Então, vamos lá à leitura, vamos aproveitar este momento para que você se contextualize e se sinta muito respaldado, cuidado, amado e orientado em relação à palavra de Deus com uma palavra pastoral. Assim está escrito lá em Lucas capítulo 5, é a experiência da cura de um leproso. Está escrito, e vamos à leitura, Lucas 5, do verso 12 ao 16. Estando Jesus em uma das cidades, veio à sua presença o homem leproso. Vendo a Jesus, prostou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus: não conte isso a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Todavia sua fama se espalhava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Amado de Deus, o que diz esse texto, o que tem a ver? Nós estamos nos preparando para o momento é uma transição, onde o Estado, o país, o governo e as leis estabeleceram a chamada socialização, e dentro dessa socialização, a tolerável é o confinamento, o isolamento social. Após isso, em razão das curas e do processo médico atuando e eficaz, nós estamos diminuindo o número de mortes. E o vírus, graças a Deus, está sendo banido do nosso meio. Amém? Glória a Deus. Mas, na transição, tem chamado o período de flexibilização, ou seja, usar da questão maleável, da razoabilidade entre sair do confinamento e mediar a relação até chegar à total liberalização. Confinamento ou isolamento, flexibilização é este momento que nós estamos passando, quando as igrejas estão se reunindo, e o outro momento que é a liberação total, onde nós estaremos, evidentemente, desfrutando da tão esperada e tão esperada vontade de abraçar o meu irmão, de dizer graça e paz, de olhar com ele e adorar com ele. Então, o que diz esse texto? O que tem a ver? Existem na Bíblia várias experiências em que sinalizam pessoas, um grupo de pessoas, ou até mesmo no meio, no ambiente social, a diferença de determinados comportamentos que precisava ser observado. Quando eu digo isso, e à luz desse texto, em razão dos dias de hoje, é que não há uma pessoa que não se atreva a entrar no estabelecimento comercial, a que não se desloque de um local para outro, que não use a máscara e faça uso do álcool gel. São medidas preventivas e importantes para nós, e a sua igreja também tem feito isso. Então, ao arrumar esse cenário, e aproveitando esse momento, dizer que você vai entender tudo. E à luz desse texto,
quando nós destacamos que na palavra de Deus, nos registros bíblicos, nós vamos encontrar narrativas, experiências, onde se destacaram as pessoas. Por que eu estou falando de destacar? Porque na atual situação, quem é que não usa uma máscara? Se você não usar máscara, as pessoas vão olhar para você diferente, vão achar que você é estranho. Interessante. Usar máscara é uma coisa muito estranha, esquisita, esdrúxula. Eu, realmente, tenho uma grande dificuldade de, ter essa atitude, de ter esse uso preventivo de usar a máscara. Não que seja, da minha parte, uma ignorância, pelo contrário. O que eu quero dizer é que é desconfortável, é de uma deselegância, mas é preciso, é importante, é necessário nós seguirmos as orientações sanitárias a fim de garantir o direito do outro de ter saúde, dar a ele a garantia de não ser infectado por esse vírus. Então, nessa palavra nós vamos encontrar, amados de Deus, que esse homem, ele foi curado de lepra. Hoje, o nome tem se dado hanseníase. Mas como nós falamos que na Bíblia existe experiência de pessoas que se destacaram por ter uma diferença comportamental, são várias experiências. Nós podemos então entender quando Deus mesmo separou o seu povo e todo homem, todo macho deveria ser circuncidado. Isso é uma marca, isso é um destaque e se torna diferente dos demais. Chama atenção para aquilo que nós podemos entender como algo incomum. Aos olhos humanos, a circuncisão é algo diferente, estranho. Por que fazer isso? Mas tem os seus cuidados. Na palavra de Deus ensina o porquê os filhos do povo hebreu, dos judeus, deveriam ser circuncidados. Era uma marca diferente. Nós vamos encontrar também uma marca diferente para a casa do povo hebreu, lá no Egito, quando nós vamos encontrar que cada casa do povo de Deus deveria ser marcado nos umbrais com a marca de sangue. É um destaque que chama atenção. Outra chamada de atenção é os 300 com Gideão. Eles tinham uma trombeta, eles tinham uma tocha na mão, algo também destacável, algo incomum. E a gente poderia falar de muitos. Por exemplo, quando a gente chega no Novo Testamento, nós vamos encontrar o que era de ser destacado. Eram aqueles que seguiam Jesus, e eles se pareciam com Jesus, até visto que os apóstolos, ele é um galileu. Está lembrado daquela palavra dada a Pedro, quando ele negou Jesus? Quando ele estava no pátio do sumo sacerdote, e uma empregada, uma escrava, identificou: você é um daqueles. Algo realmente incomum, ou seja, diferente, distinto dos demais. O que eu quero chamar aqui, destacar, é a distinção. Ser diferente em razão de uma ocasião, de um momento. É o caso dos dias de hoje. Nós precisamos nos tornar diferentes. Como a igreja reagiu a essa situação da pandemia? Também nós vamos encontrar na história da igreja que eles eram conhecidos como o peixinho, o povo cristão. Também é um destaque que, ou seja, distingue das demais pessoas. Nós, nos dias de hoje, nós precisamos fazer a diferença. Ninguém aqui vai ignorar a força dessa pandemia, daquilo que afeta, que agride, que adoece e que mata. Isso mesmo. Estou explicando tudo isso porque aqui também a gente vai encontrar nesse registro um destaque. O leproso é a relação que hoje os ministros, os homens de Deus, estão encontrando para explicar exílio, confinamento, isolamento social. E nós sabemos que os leprosos, eles eram distintos, eles eram destacados, eles eram separados, eles eram mal vistos. Ao chamar a atenção, nós como igreja não queremos ser vistos como diferentes e mal vistos. Nós queremos ser vistos como a igreja do Senhor, que faz a diferença na terra. Então, qual é o destaque, qual é a relação? É que esse texto traz para nós uma associação onde a gente pode explicar o que é isolamento, confinamento, distinguir dos demais, ser separado,
ser visto, mal visto. Nós devemos ser bem vistos, mas nós somos incomuns a essa humanidade. Jesus disse que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Pai, eu peço que os livre do mal. Então, o que há de comum com toda a humanidade? Que nós somos pessoas, indivíduos, seres humanos. Só que nós temos uma marca. Não a marca a utilização da máscara. Que isso se torna comum para toda a humanidade nessa face da terra. O incomum é nós reagirmos, não usar máscara. Poderia a igreja, cada um de nós, principalmente o líder, o guia pastoral, o líder espiritual, poderia ser visto e mal visto, identificado como um transgressor, um criminoso, um irresponsável. Então, vendo e observando tudo isso, ainda não entrei na questão do próprio texto, é te explicar o seguinte: nós queremos retornar, amém? Nós queremos congregar, amém? Nós queremos estar juntinho, amém? Esse é o desejo do pastor, é o desejo da liderança, é o desejo da igreja, é o desejo de Deus, mas precisamos fazer tudo isso com sabedoria. Muitos estão ligando, falando com o pastor, até mesmo questionando: muitas igrejas, pastor, abriu a porta, estão fazendo culto, por que nossa igreja não? E eu vou explicar, e por isso que eu estou me utilizando de orientar, dar alguns exemplos bíblicos de distinção, de destaque, de distinguir, de diferente. Esse é um momento incomum, mas o que se torna comum é que devemos nos valer da utilização da máscara. Eu acho isso aqui muito estranho no rosto, porque a igreja, ela se expressa com o seu corpo, mas principalmente com o seu rosto. O Espírito, ele revela para o corpo, ele se manifesta no corpo, quanto Deus está presente, quanto essa pessoa pode mostrar para os que estão ao seu lado, o quanto ela está nas mãos de Deus. Imagine cultuar o nosso Deus de máscara. Sei que todas as igrejas estão fazendo isso. Há uma saudade, há um aceleramento para que todos retornem, com máscara, sem máscara. Eu quero dizer para você, como pastor dessa igreja, eu quero ver o seu rosto, eu quero olhar para os seus olhos, olhar para a sua boca, olhar para toda a expressão sua facial, e olhar bem para você, e poder dizer, sem máscara, livre, totalmente livre, que nós queremos ficar juntinhos. Então, quando a gente vê esse texto, e esse texto nos dá muitas lições, e nós vamos entrar nesse texto, a fim de apresentar para você como esta igreja, a PIBAB, vai utilizar do momento do confinamento, do isolamento, para a flexibilização, que é este momento de liberação do Estado, para nós estarmos juntos na igreja, mas obedecendo às orientações preventivas, cautelares, saneadoras, higiênicas, de saúde, de garantia do bem-estar. Então, para chegar até a liberação total, eu estou me utilizando da Escola Bíblica Dominical, desse momento, e dizendo que eu estou muito afim. A igreja está muito afim. Deus está afinzão de que nós estejamos reunidos, olhando um para o outro, sem máscara, aberto, e poder dizer: irmão, eu te amo. Que saudade, sem precisar fazer o movimento muscular, tendo uma vedação. Você entende? Amado de Deus. Então agora nós estamos com uma grande chance de fazer algumas descobertas desse momento que nós estamos vivendo, e aproveitando esse momento da Escola Bíblica Dominical, quando no momento anterior nós explicávamos toda essa demanda, toda essa circunstância das tomadas de decisões. Torna a dizer, eu e você, nós queremos estar juntinhos no culto. Mas eu preciso dar algumas explicações importantes e quero assim chamar a atenção para o texto. O texto, ele relata uma experiência de Jesus, que numa das cidades, ele encontra, ou melhor, um leproso vai ao seu encontro. Nós precisamos fazer uma operação investigativa, porque um leproso era considerado
como uma pessoa impura, imunda. Era uma pessoa que tinha uma doença contagiosa, um grau de risco altíssimo de repassar, de infectar, de transmitir para o outro, para o próximo, tal doença. Era contagiosa. E por orientação bíblica, sacerdotal, divina e da Torá, as pessoas leprosas deveriam ser confinadas. Elas viviam em cavernas, em crateras, em buracos. Pareciam sepulcros coletivos. E todos aqueles leprosos, homem, mulher, criança, independente da faixa etária e da condição, situação, eram colocados como separados. Quando a gente pega o livro de Levítico, a partir do capítulo 13 em diante, nós vamos encontrar algumas medidas preventivas, algumas orientações que o povo de Deus deveria seguir para manter uma relação social, um relacionamento, uma convivência que desse a garantia do bem-estar. E aí nós vamos encontrar, quando se tratava de um leproso, o sacerdote que ia examinar e observando alguns critérios, ficar 7 dias confinados, e caso ocorresse de verificar mais uma vez que estava com a lepra, ele era, vou dizer assim, afastado, distanciado do convívio, do meio social. Ninguém quer ser evitado, desconsiderado, largado, destacado, desprezado e colocado como uma pessoa perigo, um homem bomba, capaz de explodir e de atingir muitas pessoas. Também a gente vai encontrar algumas leis sobre as pessoas que cometiam crime, elas deveriam ser exiladas, por bem delas, como se fosse um local de detenção. Exatamente, eles eram colocadas, confinadas em uma determinada região, para evitar o convívio dela com aquelas pessoas que viviam no padrão legal, lícito, de garantia das leis na relação social. Explicando isso, voltando para o leproso, ele era um perigo. Uma pessoa que, se você já se deparou, já viu isso, quando eu já entrei no banco, já entrei no supermercado, farmácia e vários estabelecimentos, e eu não tenho costume de ficar andando na rua com a máscara, mas eu tenho minha hidroxicloroquina, exatamente, eu ando com um álcoolzinho no meu bolso, para lá e para cá, sabe, toda hora estou passando nos ouvidos, nas narinas, nos olhos, na boca, nas mãos, para evitar com que eu seja um homem perigo, um risco para a sociedade. Mas ao entrar no estabelecimento eu uso a máscara. É desconfortável, incomoda muito. E eu creio que você vir para o culto, você não quer ficar desconfortável. Você não quer ficar incomodado, você quer ficar solto, livre, à vontade, para dar glória a Deus, louvar, adorar, salmodiar, entoar, enfim, expressar com seus lábios, com suas narinas, com seus ouvidos, com seus olhos, com o seu rosto, com o seu corpo, totalmente livre, sem ser, me permita, só na descontração, um mascarado. Nós queremos vir para a igreja sem máscara, de rosto limpo, para que a pessoa nos veja e saiba como nós estamos bonitos, saudáveis, pronto para adorar o Senhor. Eu creio nisso. É assim que eu penso, é assim que eu acredito, é assim que nós esperamos vivenciar esse momento a nível congregacional. Este homem, como muitos, na época de Jesus, eles eram exilados. Os leprosos eram colocados, extirpados. Eles eram excluídos da sociedade. Hoje, na inversão comportamental, quem não usar máscara, quem não atender às medidas cautelares, sanitárias, é visto como um perigo. É claro, segue as normas de cuidado da saúde. É importante. Seguia-se também as normas, na época de Jesus, de tal pessoa que tivesse essa doença, me permita, esse vírus da lepra, que não é vírus, mas olha só, comparando ou mal comparando, é um risco para os demais, para as pessoas. Então, é muito bom obedecer, muito bom seguir as normas preventivas, profilácticas, a fim de garantir uma saúde mais, robusta,
vigorosa, abençoadora. Então, esse homem, o leproso, ele de repente, ele sai de onde ele estava, da caverna, do sepulcro coletivo, da cratera, do buraco, e ele sabe que Jesus estava ali, a solução. E ele vai ao encontro de Jesus. Jesus não pula, não salta, mas tem uma questão importante. Quando uma pessoa, no caso e na condição de leproso, tinha que ir à sociedade, ou se arriscava, como nos dias de hoje, o que é comum, todo mundo de máscara. O que é incomum, que passa a ser destaque, é se você, olha bem, usar máscara. Então, diante da circunstância, foram trocados. Todo mundo quer ficar desmascarado. Desmascarado hoje, no sentido de usar uma máscara. Hein? Se você não usar máscara, você é destacado como um perigo, risco, um agravo à humanidade. Mas se você usar a máscara, você se torna comum, aceitável, incluso. Esse leproso, a máscara dele não tinha que ser como usada. Trocadilho, mas ele estava no seu corpo com marcas terríveis, cruéis, danosas, lesivas. Uma agressão por todo o seu corpo, e só havia um que poderia curar: Jesus. Só Deus pode dar um bico, um pontapé nesse pandemônio, nessa pandemia, nesse vírus. Ninguém mais está aguentando conviver com a situação e se tornar um identificável mascarado. Eu não quero ser um mascarado, nem a igreja mascarada. A igreja livre, de rosto limpo, alvo, claro, transparente. A verdade está nos crentes. É isso aí mesmo. Então eu, como pastor desta igreja, a que você tem me concedido esse privilégio, essa honra e essa imensa responsabilidade, eu só vou trazer a igreja para o seio congregacional desmascarados. Isso mesmo. O mascarado, o inimigo, por favor, não veja isso como uma relação, sabe, de mal. Não, usar a máscara é importante. Mas eu estou falando que existe um mascarado que ele nunca apresenta o que ele é. Eu quero ser como Jesus foi. Jesus não se distanciou daquele homem com máscaras, daquele homem que não podia viver em comunidade, convívio. Ele tinha que ser isolado, execrável, separado. Não tinha o que conviver, ser comum, porque ele era leproso, contagioso. É claro que é o risco das pessoas que têm esse vírus, pode, de um modo, sem a gente perceber, porque vírus não se vê, ele se propaga, ele se lança através do que a gente tem muito ouvido aqui. Não vou explicar, o que eu quero dizer que é contagioso. A lepra era contagiosa e tinha as medidas para separá-lo, colocar ele no confinado, colocar ele excluído, colocar ele afastado, colocar ele confinado, colocar ele enclausurado. Se ele se atrevesse a sair para ir para o convívio social, aquele imundo e considerado impuro, se ele se atrevesse, sabe qual é a medida que ele tinha que fazer? Sabe o que ele tinha que fazer? Me permita, ele tinha que sinalizar, porque a máscara sinaliza. Pastor, você está dizendo que naquela época usava máscara? Não, a máscara sinaliza uma proteção, um cuidado, uma garantia de respeito ao outro, de não, de repente, você está contagiado, passar para o outro. Mas quem diz, quem vai garantir que quem está e quem não está? Então, naquela época, não se usava máscara, mas o leproso, que é aquele que é contagiado, contaminado, infectado, doente, que poderia transmitir a doença, ele deveria usar uma máscara, uma medida de sinalizar que ele era uma pessoa de risco. Ele usava um chocalhozinho ou um sino, porque quando ele fosse para a sociedade, ele tivesse que caminhar, e no convívio com as pessoas, ele saberia que ele tinha que usar alguma coisa, como um sino ou um chocalhozinho. Ele fazia barulho, e quando ele usasse isso,
todas as pessoas sabiam de que ele era um risco, um leproso. Era a sua máscara. Ele era um risco. Então, o chocalhozinho, ou o sinozinho, o barulho que ele fazia era para dizer para as pessoas, por onde ele passasse, transitasse, as pessoas tinham que se distanciar dele. Eu fui numa farmácia e de repente esqueci de usar a máscara. Quando me aproximei da fila, algumas pessoas fizeram assim, ó, se afastaram de mim, porque eu era uma pessoa de risco. Eu tinha que usar o fator sinalizador, o recurso de dizer que eu estou em comum acordo com a sociedade. E o comum acordo com a sociedade era o barulhinho. E o que quando ele fazia esse barulhinho, todas as pessoas se afastavam. Mas quem não se afastou do barulhinho? Jesus. Diz a palavra que ele se aproximou de Jesus, Jesus dele. Jesus conhecia aquele estado daquele homem. Jesus conhecia a condição daquele homem. E aí Jesus socorre ele e tira aquela máscara fedorenta, suja, imunda, impura, maltratante, terrível, cruel, humilhante. Qualquer pessoa que não usar uma máscara nesse convívio social, ela é humilhada no olhar, ela é desprezada, porque as pessoas veem nela um irresponsável. E se um leproso saísse para um grupo social, um meio social, ele era um irresponsável. Nós não queremos ser irresponsáveis. A igreja não pode ser irresponsável. Eu, pastor, quero me responsabilizar em dar a você, na igreja, à luz da palavra, a garantia de que nós não vamos ficar na igreja fazendo barulho da máscara, de que eu sou um risco. Nós vamos fazer um barulho de adoração, de louvor, de júbilo, de exaltação, de expressar para Deus, rosto limpo, o quanto eu amo e eu adoro Ele. Eu quero, com toda a liderança, com o ministério pastoral, o ministério Aliança com Deus, garantir a você o seu retorno, rosto limpo. Eu terei muita dificuldade de ministrar um culto, com máscara, sem máscara, exigir que os outros usem a máscara. Jesus, quando olhou para aquele homem, curou ele. Sim, ser limpo. Nós queremos e nós sabemos que somos uma igreja limpa, regenerada, lavada, remida, consagrada, santificada, separada, escolhida, eleita, amada por Deus. Nós queremos retornar sem máscara. Enquanto isso, você pode dizer, mas igreja, eu sei, eu respeito, quero respeitar. E eu vou entrar no outro momento sobre essa questão de ver nossas co-irmãs agindo sob a inspiração, sob a liderança, sob o cuidado que cada pastor deve ter. Eu, em nome de Jesus, diante de Deus, com o rosto limpo, eu quero lhe beijar, eu quero lhe abraçar, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero afagá-lo, dar carinho, de filho de Deus para filho de Deus, com a unção, com a ministração, com a presença, com a atuação do Espírito Santo, com a confraternização, a recreação e a liberdade. Como nós somos essa igreja, nós somos uma igreja de aconchego, de juntinho, de pertinho, e ficar criando distância, como aquele homem, ele criou a distância, mas também ele diminuiu ela e muito, porque viu no Jesus a solução pela aproximação. Jesus curou ele, curou ele, e na cura, Jesus deu orientação, vai agora, lá no templo, vai lá, se apresenta o sacerdote, dá a oferta que tem que dar pelo que aconteceu contigo. E nós sabemos o que aconteceu, porque Jesus estava cumprindo uma orientação, não mais do que uma tradição.
Sim, era uma determinação que quando alguém fosse curado, deveria ir ao templo e apresentar o sacerdote com oferta. E Jesus é tão, impecável, maravilhoso, extraordinário, espetacular, que ele não tropeça em nada, porque ele é a própria pedra da esquina. Ele ajuda aquele homem a cumprir, não um ritual, mas uma determinação de gratidão, de reconhecimento, de ir não mais sujo, de não ir mais imundo, de não ir mais impuro, de não ir mais nojento, mais lixo. Ele não era mais um churume, ele era o cheiro da graça de Deus, indo para o templo, para o santuário, limpo, sem máscara. Sem máscara. Nós queremos que você retorne sem risco. Então nós estamos vivendo um momento de flexibilização, uma transição de vir para o culto com máscara. Mas as outras igrejas, nós vamos explicar. E eu vou te dar uma orientação como a nossa igreja agiu sabiamente, prudentemente, 90 dias antes de começar esse confinamento. Deus já nos tinha dado a direção com a liderança de como proceder para estarmos reunidos dentro da casa de Deus, mesmo sabendo que vinha uma força incrível de impedir de nós nos congregarmos. Muitos não gostaram. Eu, no início, falei, não, nós vamos ficar no culto. Não, mas as igrejas vão ter que fechar as portas. Não vou fechar as portas. A liderança, muito sábia, junto com o pastor, e Deus nos deu a direção. Vamos nos submeter à lei das autoridades, porque é para o nosso bem. Mas antes de entrar nessa determinação governamental de haver o confinamento, isolamento, fique em casa, não vá para a igreja. O mercado estava cheio, farmácia estava cheia, hein? Banco estava cheio, as ruas estavam cheias. Como é que é isso? Eu não quero entrar nesse mérito da política, não quero. Eu quero dizer que a nossa igreja, o Ministério Aliança com Deus, já tinha, antes das medidas cautelares governamentais, estaduais, municipais, nós já tínhamos um plano de prevenção. E aí nós colocamos esse plano, e nós vamos falar daqui a pouquinho, para o bem, sem máscara, mas com prevenção, com cuidado, com amor, com responsabilidade, com carinho, com inspiração e cuidado de Deus. É exatamente isso. Uma igreja que lhe dá condições seguras, confiáveis. Há umas 2 semanas, algumas pessoas conversando conosco, pastor, vai abrir quando? Já tenho ido em algumas igrejas, estão assim, está cheias. Eu falei, cheias? Ora, lá no início a pressão dos líderes eclesiásticos por todo o Brasil, o mundo afora, principalmente o nosso Brasil, era que a igreja não poderia abrir, não receber seus congregados, seus membros para culto. Até mesmo dentro de casa, pai e mãe, pais, filhos, estavam mascarados, não podiam se abraçar, se beijar. A que ponto chegamos? O medo, a paranoia, as esquisitices e tantas outras coisas estavam surgindo, amedrontando, criando fobia social. O medo estava imperando. Porém, um pouquinho antes dessa paranoia, pastor, não havia risco? Sim, nós reconhecíamos o perigo, a gravidade dessa doença. Nunca desfizemos ou desconsideramos. Mas nós precisamos ter uma direção de Deus. Bem antes, quase 90 e poucos dias, quase 100 dias, a nossa igreja se reuniu, quando viu no cenário mundial e a possível intervenção, entre aspas, para com os estabelecimentos, no que diz respeito à igreja, o que é que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, informativo coronavírus. Isso mesmo que você está vendo, a nossa liderança preparou, algumas regras, algumas orientações normativas de como chegar na igreja, porque até então não tinha bombado, não tinha assim inflamado a sociedade com máscaras, era um corre-corre procurando quem ia ter uma máscara. Então, para entender esse propósito, como a nossa igreja é uma igreja com todo carinho, espertinha no Senhor,
sobre a inspiração pastoral, vamos fazer algumas regras. É o que nós fizemos, o informativo coronavírus. Isto antes da utilização da máscara ou medidas governamentais. A nossa igreja se antecipou aos fatos. Então foi uma medida que nós tomamos para garantir a nossa presença no culto, para não ter as portas fechadas para a congregação. Isso mesmo, nós não queríamos. Alguns líderes até ligaram para mim, até pastores, disseram: rapaz, tu vai abrir igreja? E eu estava muito seguro de deixar a igreja aberta. Mas existem os riscos, as pressões, principalmente aqueles que, desinformados, começam, enfim, a contar, sabe, só coisas absurdas. E para não criar nenhum problema e seguir o princípio bíblico, a orientação: ai daquele por quem vier o escândalo. Eu não queria dar escândalo para ninguém, ser pedra de tropeço. Eu então me rendo, e ao se render, até esse momento de deixar a igreja fechada para a congregação, nós criamos um momento intermediário. Sim, olha o que nós fizemos: cuidados, lave as mãos até a altura do pulso, cubra a boca e o nariz ao espirrar, evite contato com o rosto, nariz, boca e aperto de mãos, use detergente e álcool, mantenha os ambientes ventilados. Esses foram os cuidados principais que a nossa igreja fez há quase 100 dias atrás, para garantir a presença, a atuação, o culto, sem máscara. Nós nos adiantamos. Não sei se algumas igrejas espalhadas pela face da terra fizeram isso, mas essa igreja fez. Aqui no Rio, aqui em Belford Roxo, no Rio, no Brasil. Nós fizemos isso. Isso é presunção, petulância? Não. Estou dizendo que nós estamos sintonizados. O nosso papel é respeitar o ir e vir e dar garantia à pessoa de se sentir acolhida, amada, respeitada, segura, protegida. Fizemos isso. Tudo isso hoje são estabelecimentos fazendo. Isso há quase 100 dias atrás propomos isso para garantir a sua presença. Sintomas, olha só, mais comuns: ora, informação social, tosse seca ou com secreção, febre acima de 37 graus. Isso eram os sintomas mais comuns. Depois o mais grave: dificuldade respiratória aguda, insuficiência renal. Outros possíveis sintomas: dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta, diarreia. A sua igreja, cuidado com as fake news, permaneça bem informado. A nossa igreja faz isso para você, membro, para você, congregado, para a comunidade, para todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós queríamos garantir a sua presença através dessas medidas preventivas. Você está vendo aqui que não tem máscara. Mas quando foi aquela febre, aquela coqueluche, aquele incendiário, não tem que comprar máscara, a pressão foi aumentando. Eu falei: tá bom, então nós não vamos reunir com a congregação. Sabe o que eu fiz? Nós deixamos isso aqui enrolado. Isso aqui a igreja nunca viu, porque a gente já estava se preparando para fazer. Isso aqui há quase 100 dias. Eu abri hoje para mostrar para os amados, os estudantes da escola dominical, você, homem, ancião, senhora, menino, criança, adolescente, jovem, moça, rapaz, casado, solteiro, viúvo, ancião, que sua igreja tem responsabilidade. A sua igreja, através de uma direção, é muito responsável. Ela quer garantir a você: não, por favor, vim de máscara. Atenção, amados irmãos, não estou aqui ridicularizando, sendo sarcástico, irônico. Eu estou dizendo, rosto limpo, livre, para expressar, para ver onde realmente há a expressão verdadeira, sincera, segura e confiável. Hoje, com as máscaras, nós falamos pelos olhos. Que bom, tem um momento bom, tem os prós e os contras, mas se fala hoje mais com os olhos. Ninguém vê um movimento labial, e os olhos revelam como nós somos. Então, pastor, por que não vem de máscara? Não, nós vamos vir desse período de flexibilização para a liberação. Por isso que nós estamos nos preparando para receber você sem máscara. Aí também tem as questões importantíssimas, baixada pelo governo, pelo estado, pelo município. Nosso município de Belford Roxo, no máximo congregar 120 pessoas, respeitar o espaço de 1 metro distante do outro, ter
álcool gel, álcool gel, álcool gel. Ter uma recepção que quando as pessoas chegarem, álcool gel. For para o banheiro, álcool gel. Entrou na igreja, álcool gel. Usar a máscara, ficar distante de 1 metro. Irmão, vamos dar as mãos. Não pode. Vamos nos abraçar. Não pode. Ministro da vida do seu irmão. Não pode. Ei, aqui nessa igreja não terá o culto. Não pode. Pode. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Não estou desrespeitando, nem desconsiderando nossos colegas. Eu estou dizendo que para mim, para a liderança, para essa igreja, seria muito fácil ceder e voltar de máscara. Porque tem muitos que estão, engasgados. As finanças, a ausência do irmão está comprometendo em muitas finanças como essa igreja. Então, se eu fosse seguir pela circunstância da necessidade tão imprescindível dos recursos financeiros, dos dízimos, das ofertas, mas eu não olho para você como depositário de dinheiro. Nós olhamos para você como cooperador do reino, como aquele que quer investir. Então eu apelo à tua vida, que se sensibilize. Não dá para te ver, te abraçar de máscara. Eu vou te abraçar, nós vamos te abraçar, nós vamos encher você de carinho, sem máscara. Para não dizer que essa igreja é um perigo, é uma bomba, é uma suicida, está contaminando todo mundo, está viralizando, está infectando. Não, nós vamos retornar. Mas eu estou mostrando para você que para estarmos no retorno, onde muitas igrejas estão fazendo, porém eu passei perto da igreja, estava cheia, mas ninguém obedecendo à orientação da justiça, da lei, das autoridades. Não tinha espaço de 1 metro não. Não pode. Se nós queremos cumprir a lei, não podemos tropeçar em nenhum item. Para você ter uma ideia, esta igreja for obedecer rigorosamente à lei, e eu quero me submeter à lei, para que depois não venha dizer o pastor é um transgressor, é um violador. Não, eu quero ser um cumpridor, eu quero ser um exemplo para a sua vida, ainda que eu não seja a pessoa do varão perfeito. Eu estou buscando, mas eu vou me esforçar, é o que eu tenho feito, para que você, meu irmão, meu amado irmão, veja em mim uma pessoa, no mínimo, que te ama e quer ver o teu bem e é responsável. Então, quais são as medidas nessa flexibilização até liberação, saindo do confinamento? Pode quase tudo, alguma coisa, uma parte de álcool gel, entrou, já joga nas mãos, é isso mesmo. Álcool gel. Entrou, álcool gel. Ei, mas por favor. De máscara. Ô irmão, graça e paz, graça e paz. Falar pelos olhares. Que bom proveito. Quer mais, irmãos? 1 metro de distância, no mínimo. Sabe-se seguir rigorosamente 1 metro de distância, porque o nosso município está liberando 120 pessoas no local. Aqui, para mais de 500. Mas se obedecer essa metragem, olha bem, taxa de ocupação de 1 metro, aqui só vai caber, se ficar nesse 1 metro, 100 pessoas. Agora tem uma questão. Vai ter que ter uma recepção com álcool gel, além do gel, vai ter que ter outra orientação. Vai ficar contando um cronômetro, contando. Não pode passar de 100 pessoas. Mas por quê? Mas o município liberou 120, outros locais estão cheios de gente. Não, a lei diz que é 1 metro, e o pastor quer seguir a lei. Quem vai ficar barrado? Quem não vai entrar no culto? Quem vai ficar lá fora? Eu não barro ninguém. Vinde a mim todos,
vinde a mim como estáis. Bíblia purinha. Vai ser sem exílio, sem confinamento, sem isolamento. Inclusão, a igreja foi feita para inclusão, não para exclusão. A igreja foi feita para acolher, atrair, e não para distrair, e não para desacolher. Então, chegar lá na porta, além do álcool gel, além do cronômetro de contagem, sabe o que tem que ter? Termômetro. Mirou na sua testa. 37.1, 37.2 até 5, barrado. Você está com suspeita de vírus. E aí, irmão? Vamos seguir a risca? Dá uma olhadinha nas igrejas que estão seguindo a risca. Esta igreja, antes de tudo começar, se preveniu. E nem sequer abrimos esse informativo, esse banner. Porque logo imediatamente veio essa esquisitice, com todo respeito, de máscara. Importante. Parecemos até pessoas extraterrestres nessa face da terra. Eu fico assustado, mas é preciso. Mas para esta igreja seguir a rigor a lei, nós antecipamos a muitos. E não foi possível fazer isso porque a pressão social, a mídia, os especialistas tocaram o terror. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não pode nem o marido e a mulher dormir na cama junto, com todo respeito. Porque pode transferir o vírus. Jesus estava com saudade da sua noiva completa. E ele está chegando a hora. Não é de flexibilização, de liberação. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Ei, não é nenhum estímulo, um incentivo ou criar uma comoção para você retornar e vir sem máscara, não. Nós vamos abrir para a congregação depois da flexibilização. Estamos nos preparando para julho. Isso mesmo. Aí vem o outro momento que eu vou explicar como nós queremos nos preparar para receber você melhor. Mas ainda um pouquinho. Contou-se 100, entrou, botou o termômetro, está com 37, pode entrar. Tem 100 pessoas, tem máscara. Tem outra coisa, a cada 10 metros quadrados tem que ter um gel. Você vai suar. E aí tem um tempo de durabilidade do álcool. Ah, mas estou com a máscara. Quem que vai resistir um aperto de mão? Quem que vai resistir um abraço? Vai ficar no cotovelo? Irmão. Agora está todo mundo botando cotovelo, dor de cotovelo. Sei lá o que é isso. Eu não, eu quero pegar nas mãos. Eu quero abraçar. E para isso acontecer, tem que haver liberdade. Confinamento, isolamento social. Estamos agora em flexibilização. Seja pode, mais ou menos pode, ou pode quase tudo, ou uma parte de, ou alguma coisa. Ei, tem que ser tudo. Sim, sim, não, não. Não pode abrir a igreja para isso, isso, aquilo. Não, obedecemos. Meio não, meio sim. Não dá, essa igreja não tem meio não, meio sim. É sim. Cara limpa, rosto limpo, face limpa, sem máscara. A gente vai por sim. Eu posso. Eu vou entrar, não vou ser barrado, ninguém vai botar termômetro, que eu vou estar no calor do Espírito. Já imaginou se o irmão está no mover do Espírito, e o Espírito altera a temperatura hormonal, metabólica, física. Coronavírus, nada. Ele está com coronaviter, coroa da vida, o Espírito Santo está dentro dele. Eu não vou barrar ninguém. Para evitar esse choque, esse conflito, meia verdade, meio sim, meio não, vamos retornar. Se Deus quiser agora em julho agora, pode se preparar, mas enquanto isso, sempre juntinhos de Deus, culto online. Você vai ver todas as programações, vai participar de todas as atividades. O quanto isso nós estamos alcançando. Vou te dar essa informação. Pessoas nos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha, em Portugal, na Itália, na Europa, nos estados do Brasil, nos municípios do Rio.
na nossa cidade. Então por isso que você precisa se inscrever, dar o seu like, compartilhe, isso mesmo, e faça com que outras pessoas veja, participe, atue, seja abençoada com o nosso culto online. Mas quando retornar, vai ter a filmagem, nós vamos falar sobre isso. Nós estamos nos preparando para dar a você uma condição melhor. Mas tem uma questão. Ei, o governo está dando um auxílio emergencial, ajudando a muita gente a enfrentar isso mesmo que você ouviu. A crise para muitos leva ao desespero. A palavra crise, dentro de uma visão proverbial, é você tirar proveito dela. As decisões devem ser dentro dos 3 Cs. A crise leva você a crer, leva você a criar. Então, em meio a essa crise, tudo que está acontecendo, nós, como igreja, como nós queríamos que você estivesse aqui, mas por um apelo que muitos estão se valendo, a oferta e o dízimo, a receita não pode diminuir. Esta igreja, como também as nossas co-irmãs, correndo esse mesmo risco, envolvido diretamente nessa crise, tem passado um momento muito difícil de como honrar os compromissos. Eu e você, nós temos compromissos. Isso mesmo. Compromissos que vale muito a pena, nesse momento de flexibilização, ter você de volta, com 100, com 120. Opa! Aí daria a maior possibilidade de se ter recursos, de garantir que, no mínimo, nós teríamos uma oferta e um dízimo considerável para honrar os compromissos. Mas quando não reunidos como congregação, os riscos continuam. E daí entendemos muito dos nossos colegas, da necessidade de estar no culto ministrando, que é diferente do presencial para o vídeo, a mídia. Uma coisa e a outra. É claro que nos preocupamos com a situação financeira e não tenho dúvida que chamaríamos todos com máscara para poder, no apelo daquele, atender às necessidades financeiras. Mas eu prefiro passar pelo risco de sem máscaras, ainda que dure um tempinho. Está durando um tempinho, mas vai passar e a gente vai estar de volta, e não tenha dúvida disso. Mas para tanto, nesse retorno, nós vamos tomar durante esse período algumas providências, e eu conto com você, mas conto com você não deixando de entregar o dízimo, a oferta, não deixando de cooperar, não deixando de investir. Isso mesmo, investir, acreditar que existe um plano de Deus diante dessa situação. Todos nós mesmos sabemos que a crise é para levar a gente para o fundo do poço, mas é a hora de que não tem mais para onde ir, do fundo a gente se reerguer, se levantar e dizer: Senhor, conte comigo, e eu quero contar com você, com a sua ajuda. Portanto, nessa ajuda, e agora vem esse momento, eu quero tirar proveito com você de apresentar algumas medidas que nós vamos tomar durante esse período para garantir um retorno mais convidativo, de quando você aqui chegar, encontrar um ambiente abençoador, mais do que tem sido. Se você agora está vendo, assistindo, participando dessa manhã de domingo, 21 de junho, nesse ano de 2020, através da IBD, o pastor aproveitou esses 3 momentos. Eu quero dizer para você, nessas palavras finais, dentro desse contexto, dizer para você, em nome de Jesus, que nós estamos procurando usar os meios, os recursos, os equipamentos. E o que mais tem de valor aqui são os nossos irmãos. É a equipe de sonoplastia, é a equipe de som, é a equipe de filmagem, é a equipe de ornamentação, é a equipe que faz parte de toda a produção, da técnica, para garantir a você essa filmagem. Você não queira saber o quanto nós fazemos para dar a você o melhor. Eu conto com você para você dar o melhor para Deus, para você, para sua família, para a sua igreja.
A sua igreja está usando da crise a oportunidade para crer e criar. Daí você está vendo a cada domingo uma novidade na programação, para que você se sinta bem assistido e abençoado. Amado de Deus, nós queremos fazer deste momento uma conclusão. Antes, nós iremos fazer uma reflexão de tudo quanto nós ouvimos, mediante o texto da cura de um leproso, nesse registro do capítulo 5 de Lucas, do verso 12 ao 16. Aquele homem era um homem excluído, e haviam razões suficientes para ele ser excluído, não pertencer ou não fazer parte de uma sociedade onde a convivência é tão perto do relacional, familiar, parentesco e também social. Aquele homem foi colocado junto com muitos outros nas cavernas, nas crateras, nos buracos, na sepultura coletiva, porque lepra era para a morte. Mas um dia ele sai, e ele saiu com o seu barulhinho, e aquele barulhinho chamou a atenção de Jesus, e Jesus não se distanciou. Nossa igreja jamais vai adotar a direção de exclusão. E aquele homem recebeu a cura, mas o maior milagre para mim, associando esse momento de afastamento que nós nos encontramos, aquele homem estava afastado, distanciado de todas as convivências e as relações. Só quem parecia com ele eram os leprosos. Mas um dia ele apareceu para Jesus e se pareceu com Jesus, limpo, puro, curado, sarado. A cura foi fenomenal, de impressionar, muito importante. Ele espalhou o que Deus fez na vida dele. Eu estou limpo, estou puro, estou curado, estou sarado, estou liberto, estou livre. Mas eu creio que maior do que a cura, por favor, entenda isso, maior do que a cura foi que ele estava de volta para o meio das pessoas. É muito difícil, meu irmão, estar distante de você e você de nós, e nós da igreja como congregação. Deus está operando curas maravilhosas, dando soluções para todos nós. Mas tem uma coisa que aconteceu com aquele homem leproso, que deixou de ser leproso, que eu vejo como algo mais importante. É que ele estava de volta para as relações. Ele passou a ser comum. Ele passou a viver a comunhão com todos aqueles que um dia viram ele limpo, mas agora ele deixou de ser sujo. A cura foi ele retornar ao aprisco, retornar ao relacionamento, retornar à confraternização, retornar à comunhão. Agora ele ia beijar, abraçar, agarrar, ia dar toda a sua expressão bem pertinho. A maior cura para nós é nós retornarmos, sermos incluídos, porque a igreja é inclusão, a igreja é comunhão. Eu espero por você, conto com você, porque aconteceu com aquele povo. Eu sou leproso? Não, estou dizendo que diante dessa pandemia, desse vírus, ficamos excluídos, mas estamos de voltas, sempre com Deus, juntinho de você. Culto online, EBD e todas as programações. Vamos estar daqui a pouco de volta. Maior cura é a nossa comunhão, é estar de volta em culto de adoração e abrir as portas da igreja. Eu estou na casa de Deus. É o nosso desejo. Minha responsabilidade é garantir a você a liberdade de expressão, sem máscara, prontamente, limpo, como aquele homem, limpo, curado, sarado, para adorar. Eu espero você. Um beijo grandíssimo no seu coração. Shalom Adonai. Bem no altar, voltando, compartilhando as grandezas de Deus e as orientações tão importantes para
nossa cooperação como servo do Senhor. Amado de Deus, nós estamos agora nesse terceiro momento, como expliquei. O primeiro momento nós usamos o texto de Lucas capítulo 5, do verso 12 e 16, o leproso. Da situação dele de exclusão, de banido, de confinado, enclausurado, enfim, exilado, passou a ser curado e incluído. É isso que nós queremos, ninguém quer ser excluído, quer ser afastado. E agora nessa posição, aqui bem no altar, nós estamos nesse terceiro momento, quando o segundo momento dessa ministração na escola bíblica foi explicando o isolamento, o confinamento social e a flexibilização para a liberação total. E daí nós explicamos uma série de situações que envolvem o nosso retorno. Por fim, agora, nesse trampolim, de um ponto para o outro, do homem leproso, curado, limpo, sarado com Jesus e bem incluído na convivência, é o que nós queremos, retornar a nossa relação de convivência, bem juntinhos. Então eu quero dedicar esse terceiro momento para pedir a sua cooperação, o seu compromisso, o seu envolvimento, a sua entrega, a sua dedicação, a sua generosidade, a sua visão de retornar e dedicar ao Senhor algo muito importante. Quero aproveitar para explicar como nós podemos tirar proveito desse momento de crise, desse momento onde muitos estão passando por uma dificuldade, adversidade financeira, crise financeira, mas não podemos ficar imobilizado, paralisado, evitando de dar aquele espaço, aqueles avanços. Nós queremos dar alguns avanços, um avanço, vamos dizer assim, um banho de loja na igreja. Mas como um banho de loja? Um banho de necessidade mesmo. Isso mesmo, nós precisamos fazer alguns reparos, tudo se preparando para o seu retorno, para a inclusão, para o retorno de você bem juntinho de nós. Eu preciso de você, a igreja precisa de você, os ministérios precisam de você, a PIBAB, Ministério Aliança com Deus, Deus conta com você. Eu gostaria muito que você, homem, mulher, jovens, adolescentes, pudesse cooperar com o nosso retorno, fazendo alguns reparos. Eu estou no altar, mas eu quero mostrar para você, essa é a escada da igreja. E nessa escada nós queremos fazer uma obra, nós queremos dar a ela um maior espaçamento, para que os degraus sejam mais espaçosos, visando que as programações tipo coral e outras atividades e a deslocamentos das pessoas sejam mais seguros. Então nós precisamos dar uma extensão à escada, alargar os degraus. Aqui está os nossos degraus, você bem conhece. Nós precisamos contratar uma empresa daquela Concremix, que vai bombear concreto. Nós precisamos comprar uma madeira, nós precisamos de pedreiros, de pessoas que estejam dispostas a nos ajudar, da igreja, de cooperar. Nós não temos condições de bancar isso, até porque esse momento de crise fez com que o orçamento da igreja diminuísse em quase 70%. É um desafio. Então nós precisamos, nesse momento, de uma oferta, de uma cooperação especial. Não estou precisando, nem não queremos pedir dinheiro, nós estamos precisando e pedindo a você cooperação. E os seus líderes, homens, mulheres, jovens, vão estar levando a você através do WhatsApp, através de qualquer meio, né, da rede social, da internet, enfim, a maneira pela qual eles se comunicam, eles vão levar isso a você. Então essa escada, nós vamos dar a ela uma extensão maior. Ela não vai mais para lá. O que nós vamos é dar uma esticada nos degraus. Esse é o primeira atividade de trabalho que contamos com sua cooperação. E depois nós queremos, vejam bem, se você observar, aqui estão todas as nossas treliças, todas as armações, tudo aquilo que envolve a parte da ferragem, de sustentação do teto. Elas estão enferrujadas, elas precisam de que você nos ajude. Nós vamos pintar, nós vamos reparar, nós vamos tirar as traças, os ferrugens, nós vamos passar uma tinta, sabe, de qualidade, para dar permeabilidade, para dar mais condições resistentes de suportar o sol, o calor, o frio, a chuva. Tem goteiras, nós precisamos mexer no nosso telhado. Exatamente, esse telhado tem alguns furos, tem alguns vazamentos. Nós queremos trabalhar as calhas. Nós precisamos botar uma telha que voou lá com vento
e uma telha de quase 6 metros de comprimento. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. Então, nós vamos fazer os degraus, nós vamos pintar todas as treliças, ferragem, corrigir o que está de goteira, de vazamento, a calha. E tem lá no fundo, se você observar, nós temos lá o fundo, que é com isopor, com madeira e com aquele TNT. Aquele TNT, se a gente puxar, ele rasga todo. Nós precisamos trocar. Exatamente isso. Então, como é que nós vamos fazer? Observe bem que a nossa lateral tem alguma coisa em comum. Aqui tudo de branco e as colunas. E ali tem a parte das telhas, né? Nós vamos encontrar todas essas folhas aí que vão demonstrar para nós que tem uma diferença. Então, nós queremos pintar toda essa parte aqui para se parecer, ser similar àquele lado de lá. E quanto a este altar, o que nós queremos fazer? Nós queremos também fazer uma nova roupagem, um novo visual. Você vai ficar muito espantado, vai ficar perplexo com a beleza que a gente vai dar nesse altar. Nós vamos fazer uma mudança e as mulheres estão já se reunindo, estão trocando experiências, estão orando para garantir esse altar ficar bonito. Você vai ficar surpreendido visto isso. Então, degraus, a nossa escada, né? Visto também o nosso teto, nossas treliças, nossas laterais, nosso fundo, o que está faltando? Esse altar aqui vai ficar lindo. Já tem irmãos dispostos a cooperar em botar um altar bonito. Vai ser, amado, o revestimento daquele. Aí você vai dizer, e o chão? Por fim, nós vamos colocar uma nova pintura, uma textura diferente, que vai chamar mais atenção e vai fazer você sentir numa nova casa. Então valeu a pena a gente estar um pouquinho distante fisicamente para como que uma obra, né? Quando a gente quer reparar a nossa casa, ou a gente fica nela e passando pelos transtornos, ou a gente vai para uma outra casa esperando terminar a obra. Então vamos associar a ideia. A casa de Deus vai passar por uma reforma. Por que não fez antes? Porque a gente ficou pensando no momento mais propício. Como passou o grande aperto, ainda a gente está num aperto, mas há uma condição de a gente apertar um pouquinho, a mãozinha no bolso e nos ajudar. E aí a gente vai fazer a obra do Senhor. Como eu posso cooperar? O nossa administração, irmão Fernando, conhecido como Beira-Céu, Fernandinho da Mata, está fazendo uma planilha, fazendo chegar até as mulheres, até os homens, a mobilização da pastora Márcia na secretaria, para levar as mulheres a ficar com a parte toda do adorno, do arranjo, da ornamentação, tudo que se referir ao altar de ornamentação, cortina, e também colocar, sabe, nessa meia parede, esse tecido, e o TNT, e todo o revestimento, a decoração, tudo isso será parte das mulheres. Os homens ficarão com a pintura das ferragens e o chão. E aqui o altar, novidade aí. Eu quero contar com você. Um ou outro ajudou e disse ao seu companheiro, esforça-te, saiba como participar. A liderança vai entrar em contato com você, inescapável, e certamente Deus vai te usar. De que modo? Não tenho dinheiro, mas você pode ter uma maneira de ajudar, e os nossos líderes vão estar passando um WhatsApp, ligando para você de como cooperar. Por quê? Eu cooperando, quando você retornar na inclusão da cura total, você vai ver um novo santuário, um novo tabernáculo, um novo ambiente, cheiroso, agradável, enfim, belo, atraente, convidativo. Claro que a gente vai continuar investindo, mas é preciso usar dessa crise o crer e o creio, e a criatividade. Nós queremos preparar todo o ambiente e contamos com você para ser um ambiente muito, muito agradável. Deus muito te abençoe. Esse é o terceiro momento da ministração dentro do período da IBD. E aí, ouça a voz do Senhor. Coopere com um coração generoso e doe sem medir esforço, no sentido de que tem muito para fazer na obra do Senhor. Deus te abençoe, o Senhor te recompense. Hebreus 6:10, pelo ato de cooperar.